Hoje, na classe dos jovens, estudaremos a lição de número 11, que tem como título Revelações sobre o Tempo do Fim. Nosso estudo está fundamentado no capítulo 8 do livro do profeta Daniel. Por esta razão, é importante que você leia todos os versículos deste capítulo mais de uma vez e em mais de uma tradução. Ainda vale destacar que a nossa posição teológica quanto à escatologia é dispensacionalista, pré-tribulacionista e pré-milenista, a posição adotada pelas Assembleias de Deus. No entanto, eu sei que no campo das coisas futuras ninguém é dono da verdade absoluta. Só Deus conhece todos os detalhes do futuro. Portanto, eu respeito a sua posição, caso ela seja divergente da minha. Dando prosseguimento à nossa aula, observemos o que diz o nosso título aí, O Tempo do Fim. O pastor Elienay Cabral, em uma obra publicada, salvo engano, em 2014, nos dá uma interpretação dessa expressão, quando diz o seguinte: não é o fim do mundo, é o tempo de tratamento de Deus com o povo de Israel, que serve de sinal da vinda de Cristo. Então esse tempo do fim aqui não é o final de todas as coisas. É um tempo em que Deus está tratando com Israel. Para esta aula em específico, temos como objetivos, em primeiro lugar, conhecer a visão de Daniel do carneiro e do bode. Em segundo lugar, compreender a simbologia do bode e do pequeno chifre. Esse pequeno chifre aparece novamente aqui, mas com um significado diferente daquele que estudamos no capítulo de número 7. E, por fim, o terceiro objetivo, aprender sobre o cumprimento da visão para o tempo do fim. Cumpriremos estas finalidades mediante a explicação e aplicação dos pontos e subpontos que estão na própria lição. Vamos falar resumidamente sobre o capítulo 8, já que escatologia é um assunto que demanda tempo e quando analisamos todo um capítulo em apenas uma aula de 40 minutos, não dá para ser detalhista, tocar em todos os pontos. Vamos ao texto principal que nos diz: E aconteceu que, havendo eu, Daniel, visto a visão, busquei entendê-la, e eis que se me apresentou diante uma como semelhança de homem. Daniel, capítulo 8, versículo de número 15. A paráfrase NTLH nos diz: eu estava procurando entender o que tinha visto, quando apareceu na minha frente um ser que parecia um homem. Olhando para essa passagem, de forma devocional, podemos extrair dela 3 lições que têm suas aplicações práticas para as nossas vidas. A primeira lição: buscar por entendimento espiritual. Daniel, após ter a visão, não se contenta em apenas recebê-la. Eu recebi uma visão. Eu tive uma visão. Ele não se contenta com isso em si. Ele busca por discernimento. Ele procura entendê-la. E aqui cabe uma aplicação. Devemos ter a atitude de Daniel, buscar entendimento, discernimento e sabedoria espiritual. Daniel teve aquela visão extraordinária, mas ele não se contentou apenas com a revelação espiritual. Ele queria entender aquilo. E, meus irmãos, sendo ainda mais objetivo na aplicação, tem muita gente que lê a Bíblia aqui, lê a Bíblia acolá, lê um livro ali e só lê por alto, sem meditar, sem degustar o texto bíblico, sem procurar entender de fato o que o texto está comunicando, o que o texto está ensinando e se contenta com o superficial. Devemos buscar entendimento espiritual. Em segundo lugar, Deus responde à busca sincera. A aparição do ser com aparência de homem, mostra que Deus responde àqueles que buscam entender suas revelações. Quando nos aproximamos de Deus com um coração sincero, buscando entender sua vontade e seus caminhos, Ele não nos deixa sem resposta. E aqui cabe novamente uma aplicação devocional. Estamos olhando para o versículo de forma devocional. Se você empreender esforço, se você se dedicar a conhecer os mistérios de Deus que estão registrados em sua palavra, saiba de uma coisa: o Espírito Santo vai lhe dar entendimento
muito naquilo que a sua mente natural, naquilo que a sua mente humana não consegue alcançar. O Espírito Santo vai iluminar os olhos do teu entendimento. O Espírito Santo vai aclarar o texto diante de ti. E tu terá capacidade de explicar o texto a outras pessoas. Talvez seja isso que você deseje. Talvez seja isso que você busque. E se você buscar com um coração sincero, o Senhor vai lhe ajudar. Em terceiro lugar, a revelação de Deus vem em tempo oportuno. Daniel não entendeu a visão imediatamente, mas ao procurar compreendê-la, Deus enviou um mensageiro para lhe dar entendimento. E entenda, nem sempre entenderemos tudo de imediato, mas se formos persistentes e pacientes, Deus trará a revelação no momento certo, conforme a nossa necessidade e o seu propósito. São 3 lições devocionais que podemos extrair de um texto que aparentemente parece não comunicar nada. Mas está aqui diante de nós um devocional de 3 pontos. O resumo da lição nos diz: o conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Eu vou reler. O conhecimento das coisas futuras nos dá esperança e a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. O Billy Graham disse algo que me marcou profundamente e que encaixa perfeitamente aqui no resumo da lição. Ele afirmou: eu li a última página da Bíblia. Tudo vai acabar bem. Desde a aula passada, estamos falando sobre escatologia. Estamos falando sobre eventos futuros, sobre eventos do último tempo, da última hora, do último momento desta existência, tal qual nós conhecemos, tal como nós conhecemos. Estamos falando sobre isso. E não é para ficar alarmado, porque quando se fala de escatologia, existem os escatofobíacos. É aquela pessoa que tem medo de tudo. Ai, eu não posso ler Apocalipse. Ai, eu não posso ler Daniel. Ai, meu Deus do céu. Ai, que notícia. Ai, aquela pessoa fica alarmado. E existe o escatomaníaco, né, que vê escatologia em tudo. Acontece qualquer evento, meu Deus, é o fim do mundo, é a coisa, é o anticristo, é isso, é aquilo. A gente precisa de equilíbrio. E precisa, além de equilíbrio, ter uma posição correta a respeito do entendimento que as Escrituras nos passam. Qual foi a postura de Billy Graham aqui? Nada de desespero, nada de angústia, nada de desesperança. Eu li a última página da Bíblia, tudo vai acabar bem. Leia Apocalipse capítulo 22. Tudo vai acabar bem. Temos um vislumbre antecipado dos eventos finais da história. E com essa perspectiva de vitória definitiva sobre o mal, a morte e o pecado, devemos enfrentar a realidade presente, por mais difícil que seja, com esperança, com a cabeça erguida. Isaías 46, o versículo 10, na versão NVT, nos diz, o Senhor falando através de Isaías: só eu posso lhes anunciar desde já o que acontecerá no futuro. É isso que Deus está fazendo quando dá visões a Daniel. Está revelando o futuro. Eu posso fazer isso no presente, falar do futuro agora, porque eu conheço o futuro. Eu sei o que está lá. Aí ele diz mais: todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Independente dos planos do inimigo, independente das circunstâncias, os propósitos e os planos de Deus acontecerão no transcorrer da história. E é por esta razão que o nosso coração descansa em Deus. Vamos à introdução da lição? E como sempre aqui, eu vou trazer um espectro, mas antes eu quero pedir aqui aos meus irmãos do YouTube que curtam, comentem, compartilhem. Fazendo estas ações, o YouTube vai entender que o conteúdo deste vídeo é relevante e vai indicá-lo a mais professores. Nós queremos a sua ajuda. Esses vídeos aqui sobre as lições de jovens ainda tem poucas visualizações em relação à lição de adultos. Eu sei que há uma diferença aqui de público, há uma diferença entre as faixas etárias, mas eu conto com a sua ajuda para que a gente alcance mais pessoas. Em nome de Jesus, eu sei que você que ainda não fez, não tomou essas ações, está fazendo aí agora. Em reciprocidade, estou deixando aqui na descrição do vídeo o link do subsídio que estou utilizando como roteiro para esta aula. Em nome de Jesus, irmãos, nos ajuda aí.
curta, comente e compartilhe. Para quem está pelo YouTube, para quem está pela ferramenta EBD, meu abraço mais que especial a você. Você é um aluno, um professor privilegiado, pois semanalmente você recebe recursos que são exclusivos do aluno assinante da ferramenta EBD. E meus irmãos, é bom ter você aqui na plataforma da ferramenta. Lembrando que nenhuma dúvida aqui fica sem resposta. Então os irmãos da ferramenta podem perguntar. Além de receberem materiais exclusivos, tem a nossa total atenção. Para quem ainda não é aluno da ferramenta EBD, estou deixando o link aqui embaixo para você conhecer e tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos à introdução da nossa lição. Vamos esboçar em um espectro aqui o capítulo de número 8, que, semelhante ao capítulo 7, tem 2 pontos máximos aqui, tem 2 clímax. O primeiro está aí no versículo de número 13, em transição para o seu enlace, para a sua resolução, no versículo de número 14. Temos o cenário, o incidente ocasionador, a tensão crescente, o clímax, a sua resolução. Aí em seguida temos um novo conflito, que vai do capítulo 8, versículo 15 ao 18. Daniel não consegue entender aquilo que ele vê ali e a partir de então uma nova tensão começa a surgir. Temos um clímax aí no versículo de número 25, a parte B, e a partir de então o enlace, o caminho para a resolução e o desfecho no versículo de número 27. Daniel está enfermo, Daniel não entende. Nós vamos aqui trabalhar essa estrutura nos pontos e subpontos. Ponto de número 1, a visão de um carneiro e de um bode. Que coisa esquisita, não é? Visão de um carneiro e de um bode. A lição nos diz, no seu primeiro subponto, características da visão. A visão do capítulo 8 ocorre no 3º ano no reinado de Belsazar, por volta de 550 a 549 a.C. Não se tratava de uma visão pelos olhos físicos e nem imaginação da mente humana, mas uma revelação celestial concedida pelo Senhor a seu servo. Em seu vislumbre profético, Daniel se vê na cidadela de Suzã, na província de Elão, localizada a cerca de 300 quilômetros a leste da Babilônia, local onde provavelmente ele estava. A expressão cidadela alude a um local específico referindo-se a uma fortaleza situada em lugar estratégico que domina e protege uma cidade. Segundo historiadores, Suzã servia como residência de inverno dos reis persas. É importante perceber que grande parte da visão é explicada pelo anjo Gabriel, a quem Deus enviou com o propósito de dar a interpretação a Daniel. Em episódios passados, era Daniel quem dava a interpretação para pessoas que não conseguiam compreendê-la. Agora, ele está tendo revelação, não consegue entender a revelação e, de forma sobrenatural, um anjo, por nome Gabriel, é quem lhe traz a interpretação daquela visão extraordinária. O texto, no seu princípio, o texto bíblico, literalmente diz: apareceu-me a mim, Daniel. Então Daniel está narrando uma experiência aqui em primeira pessoa. Ele estava de fato distinguindo as visões dadas a Nabucodonosor, nas quais ele foi apenas o intérprete, das visões pessoais que Deus lhe deu. O caráter das visões concedidas a Daniel, falamos em aula passada, eram morais e espirituais, enquanto que as visões dadas a um rei pagão tinham um caráter material e político. Agora, escute o que eu vou dizer aqui. Sonhos e visões são vias pelas quais Deus revela a sua vontade, mas não são as únicas maneiras de Deus falar. Eu creio, como continuista, que Deus ainda continua a falar através de sonhos, através de visões. Mas os sonhos e as visões são revelações secundárias em relação à Bíblia. Eles não podem contradizer o que está escrito, não podem acrescentar nada ao que já está escrito e revelado na Bíblia Sagrada e nem tampouco podem subtrair. Toda visão e toda revelação deve passar pelo crivo da palavra de Deus, pelo crivo do tempo e pelo crivo do cumprimento. Ok?
Então, prosseguindo, de acordo com o pastor Elienay Cabral, em um livro que ele escreveu em 2014, na sua página 116, ele nos chama a atenção para algo aqui bem interessante. Ele diz, a partir do capítulo 8, há uma mudança de idioma. Nos capítulos 2 ao 7, o idioma do texto foi o aramaico dos gentios, no qual Deus trata diretamente com as nações gentílicas. Nos capítulos 8 a 12, o idioma foi o hebraico, porque a visão dizia respeito essencialmente ao povo judeu, sob o domínio desses impérios mundiais. É interessante que Daniel foi escrito em duas línguas, e me parece que o uso dessas línguas foi proposital, à luz do que esboça o pastor Elienay Cabral. É importante ainda destacar que o capítulo 8 de Daniel é paralelo ao capítulo 2 e ao capítulo de número 7. São revelações que estão ligadas, porque no capítulo 2 nós temos a visão da estátua dada a Nabucodonosor. No capítulo 7 nós temos uma visão dos 4 animais dadas a Daniel. E aqueles 4 animais, eles figuradamente representavam Babilônia, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. Agora, no capítulo 8, essa visão ela vai ser pormenorizada e a lupa vai cair sobre 2 impérios, o Império Medo-Persa e o Império Grego. O profeta Daniel nos oferece o contexto histórico em que a visão ocorreu, no 3º ano do reinado de Belsazar, ou seja, antes dos eventos descritos no capítulo 5 que nós já estudamos. Capítulo 5 não da revista, mas do livro do profeta Daniel. A visão se passa em Suzã, capital da província de Elão, junto ao rio Ulai. E o Leon Wood, ele foi bem assertivo aqui, eu concordo com ele. Ele sugere que Daniel não esteve fisicamente em Suzã, mas foi transportado em espírito. Assim como aconteceu com Ezequiel, muitas vezes, ele foi transportado em espírito durante essa visão. São informações preliminares. Vamos aos elementos, as figuras que aparecem nesta visão. Daniel ele vê um carneiro. E é este o nosso subponto de número 2. A lição diz, o primeiro animal da visão do profeta é um carneiro que possuía 2 pontas ou chifres, simbolizando o Império Medo-Persa, conforme nos diz o próprio texto no seu versículo de número 20. Os 2 chifres compridos do animal, sendo um maior que o outro, representa a história destes 2 impérios que se unem após a conquista da Média por volta de 550 a.C., dando origem ao Império Aquemênida. Essa expressão Aquemênida se refere aos Medo-Persas. O chifre mais alto aponta para a Pérsia, que apesar de ser posterior ao reino Medo, tornou-se proeminente. O Hernandes, ele foi bem objetivo na explicação dessa primeira figura aqui do sonho de Daniel, quando ele diz o seguinte, Daniel descreve o carneiro em 3 maneiras distintas. A primeira, ele vê esse carneiro, você precisa ler a Bíblia. Eu não preciso aqui estar falando óbvio. Você precisa ler a Bíblia. Leia todo o capítulo de número 8. Então você vai entender aqui de forma... você vai conseguir aprender aqui o conteúdo de forma mais eficaz. Em primeiro lugar, vamos lá. Vamos às maneiras distintas que Daniel descreve este carneiro. Em primeiro lugar, ele diz que ele tem 2 chifres. Aqui fica bem claro, não é? Porque o próprio anjo dá a interpretação. Esses 2 chifres aqui se referem, como já falado pelo comentarista, ao Império Medo-Persa e a sua junção, a sua união. Medo-Persa é a união de 2 povos, dos medos e dos persas. Foi um povo que se levantou, que se uniu e conquistou Babilônia. O chifre mais alto é uma descrição do poder prevalecente dos persas na liderança do império. Apesar de eles se unirem, o Império Medo-Persa, não é? Eram 2 povos unidos, os persas se sobressaíam, os persas tinham proeminência. Até esse detalhe Deus revelou a Daniel. Em segundo lugar, Daniel diz que
Tal carneiro é irresistível, versículo 3 e 4. A união dos medos e persas em um só império criou um exército poderoso que conquistou territórios para o oeste, Babilônia, Síria e Ásia Menor, ao norte, Armênia, e ao sul, Egito e Etiópia. O texto diz, em linguagem simbólica, que esse carneiro, ele marrava, ele dava coices, não é? Ele tinha, direcionava a sua fúria para todos esses lados. E o entendimento é justamente esse. Esse carneiro era irresistível. O Império Medo-Persa tinha um poder bélico, tinha um poder de exército superior aos das nações de seu tempo. Em terceiro lugar, Daniel diz que o carneiro engrandeceu-se, versículo 4. Nenhum exército naqueles dias podia resistir ou deter o avanço do reino Medo-Persa. E isso levou esse reino a se tornar opulento, poderoso e cheio de soberba. Agora, você quer um detalhe aqui da grandeza de Deus, da revelação que Daniel estava recebendo? Ele viu essa ascensão em queda 210 anos antes do fato acontecer. 2 séculos antes destes acontecimentos, Deus estava mostrando ao profeta Daniel. A visão é tão precisa, a visão ela é tão detalhada, que os céticos, que os ateus, que os liberais dizem que essa profecia foi escrita pós-evento. Não tem condição dela ser tão detalhada assim. Ele só pode ter escrevido pós-evento. Não é que Daniel escreveu pós-evento, é que Daniel serve a um Deus que conhece o futuro como se fosse o presente. O terceiro subponto nos diz, Ciro o Grande. Este foi o líder persa responsável por essa unificação e, posteriormente, pela tomada da Babilônia. Trata-se do mesmo Ciro mencionado pelo profeta Isaías no capítulo 44, versículo 28, e o capítulo 45, versículo 1. Novamente aqui, Isaías profetizou muito tempo antes de Ciro nascer. Deus levantou este homem para que ele colocasse um fim ao período de exílio dos judeus na Babilônia. Isso porque Deus é soberano e usa quem ele quer para cumprir os seus propósitos e desígnios sobre o seu povo e sobre o mundo. Então, nós já falamos aqui em aulas passadas sobre Ciro o Persa. Eu queria aqui só acrescentar aos irmãos uma reflexão que considero cabível para o momento. Embora Ciro tenha sido escolhido e usado por Deus para um propósito tão grandioso como foi este, libertar os judeus do exílio, isso não significa que ele tinha uma relação íntima com Deus ou que era salvo. A Bíblia não nos dá indícios de que Ciro reconheceu o Deus de Israel como seu Deus pessoal. Ele foi um instrumento nas mãos de Deus. Mas ser um instrumento nas mãos de Deus não é o mesmo de ser filho de Deus, não é o mesmo de ter intimidade com Deus, não é o mesmo de ser salvo. E esse ponto aqui nos ensina uma lição importante. Deus, em sua soberania, pode usar qualquer pessoa, independente da sua fé, ou seu relacionamento com Ele, para cumprir seus planos. Porém, ser usado por Deus em certo momento ou circunstância não é garantia de salvação. A verdadeira intimidade com Deus, que leva à salvação, exige uma entrega pessoal, uma entrega de todo o coração a Ele, um relacionamento contínuo, baseado na fé em Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, nós podemos fazer ainda outra aplicação em nossas vidas. Isso aqui nos desafia a não nos contentarmos apenas em fazer coisas para Deus, ou ser usados por Ele em determinados momentos. O que realmente é importante é conhecer a Deus de forma pessoal, buscar intimidade com Ele, assegurar que nossas ações fluem de um coração transformado pela graça de Cristo. Afinal, Deus deseja mais do que servos. Ele deseja filhos e filhas que o conheçam e o amem de todo o coração, conforme João capítulo 15, versículo de número 15. Ponto de número 2. O bode e o pequeno chifre. Deus está utilizando aqui figuras conhecidas, ainda que mitológicas,
pela sua aparência, mas conhecidas da época. Outras nações, no decorrer do Antigo Testamento, foram nos livros proféticos aqui, de forma simbólica, representadas também por animais. Você pode ler os Salmos, você pode ler o livro do profeta Jeremias, o livro do profeta Ezequiel, você vai constatar isto que eu estou falando. Vamos a esta segunda figura da visão profética de Daniel, o bode. A lição diz: o bode peludo que surge na visão de Daniel e derrota o carneiro. Ele está falando aqui de guerra, de batalha. Os medo-persas batalharam com os gregos e perderam. É o que a lição vai dizer aqui. É o rei da Grécia. Conforme o versículo 21. Na história, ele é identificado como Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, rei da Macedônia, amplamente reconhecido como um dos maiores líderes militares da história, graças às suas conquistas expansivas pelo mundo conhecido na época. Educado pelo filósofo Aristóteles, também difundiu a cultura grega por meio de uma política chamada helenização. Essa política influenciou o Império Romano e, consequentemente, também influenciou a era cristã, os dias do nosso Senhor, e a era apostólica. O fato do animal surgir sem tocar o chão, conforme o versículo 5, mostra a velocidade da sua expansão. Em 12 anos de reinado, Alexandre tinha um vasto império que se estendia da Grécia até a Índia. Daniel ainda estava considerando a visão do primeiro animal. Quando surge o segundo, ele descreve: eis que um bode vinha do ocidente sobre toda a terra, mas sem tocar o chão, velocidade, muito rápido. E aquele bode tinha uma ponta notável entre os olhos. Tal arremessa-se impetuosamente contra o carneiro e vence-o. Conforme será explicado pelo ser angelical, o bode é o rei da Grécia. Ele é identificado na história como Alexandre o Grande, filho de Filipe da Macedônia. Daniel elenca 4 fatos a respeito do Império Grego, a respeito deste bode que simboliza o Império Grego, seu rei mais proeminente, Alexandre o Grande, os 4 generais de Alexandre e um que surge depois, que a gente vai falar mais à frente aqui. Vamos lá. Em primeiro lugar, Daniel, ele fala sobre, aliás, na visão, ele registra ali, nós temos a interpretação, ele fala sobre a rapidez de suas conquistas. Esse bode representa o Império Grego, estamos aqui repetindo propositalmente. As conquistas de Alexandre foram extensas e rápidas. Oswald Litz afirma que apenas 13 anos Alexandre conquistou todo mundo conhecido de sua época. Ele ainda era um jovem quando conseguiu esta proeza. Em segundo lugar, Daniel fala do poder desse líder no versículo 5. Alexandre é descrito como o chifre notável. Este chifre notável aqui, simbolicamente, é uma representação de Alexandre o Grande. Foi um líder forte, ousado e guerreiro. Era um homem irresistível, um líder carismático com punho de ferro. Em terceiro lugar, Daniel fala dos triunfos de Alexandre sobre o Império Medo-Persa. O Império Medo-Persa teve o seu auge e a sua decadência. Foi um reino que surgiu e desapareceu na história. O poderio e a força de Alexandre são descritos na maneira como ele enfrentou o carneiro. E a Bíblia diz: fere-o, quebra os seus 2 chifres e derruba-o na terra e pisoteia-o. Em último lugar, que é a 4ª descrição aqui, Daniel ele fala sobre o engrandecimento e a queda de Alexandre e seu reino. O engrandecimento de um império é, ao mesmo tempo, prelúdio de sua queda e decadência. Quanto mais se aproxima do auge de seu poder, tanto mais perto também está do seu fim. A Grécia não foi uma exceção. Os reinos humanos passam. O que permanece é o reino de Cristo. Tudo isso aqui é efêmero. Cadê Alexandre? Cadê Nabucodonosor? Cadê Ciro Persa? Cadê Faraó? São reinos que passaram. São reinos. Cadê os imperadores? São só memórias. É um reino que está... Nem as ruínas talvez existam mais. Mas sabe um reino que não passa? O reino de Cristo. A Grécia foi um reino que passou. O versículo 8 profetiza a morte inesperada de Alexandre Magno. Até isso, meus irmãos. Olha a riqueza de detalhes dessa profecia.
Alexandre o Magno morreu na Babilônia em 323, exatamente quando queria reconstruir a cidade da Babilônia, contra a palavra profética de que a cidade jamais seria reconstruída. O subponto 2 fala sobre os 4 chifres. A lição diz: Alexandre morreu com apenas 33 anos de idade, sem sucessor familiar, cumprindo-se a profecia de que seu reino seria quebrado e repartido, mas não para a sua posteridade, conforme Daniel 11:8. Os 4 chifres que surgem referem-se à divisão do reino depois da sua morte, conforme o versículo 22, que desencadeou uma série de lutas entre os seus generais Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Quando Alexandre morreu, seus 4 generais mais proeminentes dividiram o reino. E entre eles começou-se uma batalha, começou-se luta. Eles estavam inflamados pelo mesmo sentimento de Alexandre. A causa da morte de Alexandre é motivo de debate entre os estudiosos, os historiadores. As opiniões dividem-se principalmente entre envenenamento, malária ou febre tifoide. O certo é que o rei grego passou para a eternidade sem deixar sucessores naturais ao trono, embora a história secular registre pelo menos 2 filhos, Alexandre IV, filho de Roxana, e Heracles, filho de Barcine, uma princesa persa. Porém, meus irmãos, nessa guerra de poder entre os 4 generais de Alexandre, esses 2 filhos dele aqui foram assassinados. Após a morte de Alexandre e a divisão de seu reino entre os 4 generais, o Império Grego ele começou a ruir. Ele perdeu força porque estava dividido e não foi tão difícil de ser conquistado pelos romanos anos mais à frente. O terceiro subponto diz: o pequeno chifre. Olha o que a lição nos fala. Enquanto Daniel observava, viu surgir de um dos 4 chifres um pequeno chifre que cresceu rapidamente e se lançou contra o exército do céu. Versículo 10. Profanando o santuário. Historicamente, esse pequeno chifre simboliza Antíoco IV, pertencente à dinastia Seleucida. Embora não fosse herdeiro direto do trono, Antíoco assumiu o poder após o assassinato de Seleuco IV Filopator, em meio a intrigas e disputas. Ao assumir o trono sírio, mudou o título para Antíoco Epifânio, isto é, Deus manifestado, reinando de 175 a 174. Dotado de um temperamento cruel e sanguinário, esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu. Muito da história de Antíoco Epifânio está nos livros apócrifos de 1º e 2º Macabeus. É importante que você faça a leitura desses livros para que você tenha um conhecimento histórico da época. Não são livros inspirados, não são livros que fazem parte do cânon bíblico, embora eles estejam presentes na Bíblia Católica, mas eles não fazem parte do cânon bíblico. O cristianismo, o protestantismo não entende estes livros, nem o judaísmo não entende esses livros como inspirados por Deus, mas eles têm o seu valor histórico. Antíoco era dotado de um temperamento cruel e sanguinário. Esse homem cometeu diversas atrocidades contra o povo judeu, buscando seu extermínio. Em uma de suas campanhas militares, invadiu Jerusalém, profanou o templo, conforme a visão de Daniel no versículo 10 e 11. Posteriormente, proibiu as práticas judaicas, isto é, deu lugar à revolta dos Macabeus, lideradas por Judas Macabeus. Olha para mim aqui, para que você chegue em classe sem dúvidas. Preste atenção nisto que eu vou falar agora. O pequeno chifre do capítulo 8 é um personagem futuro e profético para Daniel. Eu vou falar até lento. Futuro e profético para Daniel, Antíoco Epifânio. Mas para nós, um personagem do passado. Antíoco Epifânio, para nós, é um personagem do passado. Mas para Daniel, era um personagem futuro. Ele, não é um protótipo do anticristo. Agora, preste atenção. O pequeno chifre do capítulo 7, do capítulo anterior, é um personagem escatológico para Daniel e para nós. Essa diferença, ela é importante.
Eu penso que você entendeu, está no subsídio, você pode ler. O pequeno chifre de Daniel 8 e 9 é o principal percussor do anticristo escatológico. Ele é a pessoa que mais reúne características do anticristo que se manifestará nos últimos dias na grande tribulação. Ele é quem mais representa o homem do pecado que surgirá em um tempo próximo futuro. Muitos anticristos surgiram, e João ele deixa isso bem claro em 2,18. Muitos anticristos surgiram. Esse sentimento do anticristo está presente no nosso tempo de agora, mas Antíoco Epifânio é quem mais representa, em termos de ações características, a figura do anticristo escatológico, né, em relação a nós e em relação a Daniel também. Esse pequeno chifre do capítulo 8 é o rei Seleucida Antíoco IV, chamado de Antíoco Epifânio, que reinou na Síria entre 175 e 163. Apenas uma repetição. Vamos ao ponto 3. Você está vendo aqui que a lição tem muita explicação, não é? Muita explicação e pouquíssima aplicação. Mas tenha calma, acalme o coração. Eu estou reservando aqui aplicações para a conclusão. Ponto 3. O tempo do fim. Vamos aqui. O tempo do fim. Um protótipo do anticristo. A lição diz: em razão de suas características e descrições bíblicas, Antíoco é tido por muitos intérpretes das Escrituras como um tipo de anticristo, um líder no fim dos tempos que se levantará contra o povo de Deus e fará coisas semelhantes. Conforme o ensino do saudoso pastor Antônio Gilberto, Antíoco seria o cumprimento parcial desta visão, o anticristo, o cumprimento cabal. Por que é que Antíoco ele é tido de fato como um anticristo, assim, um protótipo quase que exato do anticristo? Preste atenção nesse texto aqui. Antíoco fez cessar os sacrifícios na casa de Deus e profanou o templo. Em 169 a.C., ele saqueou o templo e proibiu os sacrifícios. Por ordem de Antíoco, o templo foi profanado da maneira mais vil, indecente e imoral. O santuário de Jerusalém foi chamado de Templo de Júpiter Olímpico. Ele profanou o templo ainda quando colocou a própria imagem no lugar santíssimo e mandou matar sobre o altar um porco e borrifar o sangue e o excremento pelo santuário, obrigando também os judeus a comerem a carne do porco dentro do templo sob a ameaça de morte. Mandou ainda edificar altares e templos dedicados aos ídolos, sacrificando em seus altares porcos e rezes imundas. O livro de Macabeus descreve a soberba e a perversidade de Antíoco na profanação do templo em Jerusalém. Texto do livro de Macabeus. E entrou cheio de soberba no santuário, e tomou o altar de ouro, e o candeeiro dos lumes, e todos os seus vasos, e a mesa da propiciação, e as bacias, e os copos, e os grais de ouro, e o véu, e as coroas, e o ornamento de ouro que estava na fachada do templo, e quebrou tudo. E fez grande matança de homens, e falou com grande soberba. Alguns dizem que ele mandou matar mais de 100 mil judeus. Mas aí a gente não tem uma numeração exata, assim, mas ele matou muita gente. Por essas e muitas outras razões, ele é considerado o protótipo do anticristo. Mas Daniel descreve a derrota de Antíoco. Ele descreve. Antíoco foi derrotado sem o auxílio de mãos humanas. E, de fato, ele foi morto não em combate, mas por uma súbita doença. Alguns dizem um câncer terrível, né? Uma súbita doença quando tentava saquear o templo de Diana em Elimaida, na Pérsia. O segundo livro de Macabeus diz que sua morte foi das mais horrorosas. Se Antíoco Epifânio demonstrou características de crueldade e destruição contra Israel, no futuro surgirá outro governante mundial que promoverá grandes males ao povo de Israel e ao mundo até que Jesus Cristo, em sua vinda pessoal, desça para desfazer o poder desse personagem que é o anticristo. Nós cremos dentro da nossa escatologia que o anticristo se manifestará na grande tribulação após o arrebatamento da igreja. Mais uma vez, repito, nós, como assembleanos, dispensacionalistas, pré-tribulacionistas, pré-milenistas, não esperamos o anticristo, não esperamos a grande tribulação, nós esperamos Jesus.
Nós esperamos as bodas do Cordeiro. Subponto 2. Uma visão atormentadora. Eu achei interessante a colocação aqui do comentarista, quando ele diz o seguinte: a visão foi tão terrível que Daniel ficou fragilizado e espantado. Você vê, Daniel viu tudo isso e ele sabia que os eventos ali influenciariam o povo de Israel, influenciariam Jerusalém. Ele ficou fragilizado, espantado com o que viu, ele adoeceu. Afinal, ele viu coisas angustiantes que se abateriam sobre o mundo e principalmente sobre o seu próprio povo. Por mais espirituais que possamos ser, existem momentos em que nossa fraqueza nos abate. Contudo, diz a Bíblia que ele se levantou e voltou aos seus afazeres perante o rei. Mesmo sabendo que o rei seria destronado, Daniel não deixou de trabalhar e servir. Isso demonstra que o conhecimento do porvir e a escatologia não podem nos levar a uma fuga da realidade e das nossas responsabilidades terrenas. Jesus está voltando mesmo, eu vou viver pela fé. As coisas estão indo de mal a pior, então não posso fazer nada, eu vou cruzar meus braços. Às vezes a gente corre o risco de incorrer em um fatalismo, de incorrer em uma inércia, de incorrer em negligência. Devemos tomar muito cuidado com isso. A postura de Daniel não foi a postura de cruzar os braços, porque a gente vai ver mais à frente Daniel orando, Daniel intercedendo pelo povo de Deus, Daniel buscando discernimento. Nós devemos tomar, meus irmãos, muito cuidado quando o assunto é escatologia, para que a gente não seja fatalista. O que há de ser vai acontecer mesmo, então que aconteça, eu não estou nem aí. Devemos tomar muito cuidado com isso. Daniel ainda nos lega o exemplo de responsabilidade, de fidelidade. Deus mostrou a ele que Babilônia cairia. Deus mostrou a ele que os medo-persas cairiam, que os gregos cairiam. Porque na revelação, o anjo fala da Grécia. Então Daniel tinha uma visão de eventos muito à frente de seu tempo. Mas ele voltou e serviu, como de costume, com a mesma fidelidade a Belsazar, ainda na Babilônia. Aquilo que a gente não faz só para os homens, a gente faz para Deus. É por isso que a gente tem que fazer de todo o coração. Exemplo. Tem que ser exemplo. Você tem que ser exemplo aí na sua escola dominical. Você tem que ser exemplo no seu trabalho. Meu patrão é ímpio, meu patrão é isso, meu patrão é aquilo, mas você tem que ser exemplo aí no seu trabalho. Porque você não está fazendo só para ele, não. Você está fazendo para Deus. Subponto 3. Humildade e confiança diante do futuro. A lição diz... Passou, foi tempo aqui, me empolguei, mas vamos lá. Ao final, Daniel declara que ninguém podia entender aquela visão. Estava além da compreensão humana. O profeta foi humilde em reconhecer que mesmo ele não tinha todas as respostas. A atitude muito diferente daqueles que, em nossos dias, parecem saber tudo sobre os eventos escatológicos, inclusive detalhes irrelevantes baseados em especulações. O estudo das últimas coisas exige seriedade e cautela. Irmão, eu comecei essa aula dizendo minha posição teológica. Eu sigo a linha das Assembleias de Deus. Posso ter pensamentos divergentes aqui e acolá, mas no geral não destoa daquilo que nós cremos. Esses pensamentos, eles são em alguns detalhes, são em alguns pormenores, mas ninguém é dono da verdade. Onde a Bíblia ela não fala, eu devo me calar. Aquilo que a Bíblia não fala, eu devo a Bíblia se silencia isso aqui. Isso aqui não passa de minha opinião. Eu não posso trazer isso com um debate interminável disso e daquilo que vai gerar divisão. Eu posso apresentar minha opinião, você pode apresentar a sua, mas isso não vai fazer com que você seja menos crente, mais crente que eu ou não. Então nós devemos tomar muito cuidado aqui, andar com muita cautela nesse terreno. Certo? Porque tem gente que aparece por aí sabendo até o dia da volta de Jesus. Vai voltar tal dia, vai ser... E pega detalhes assim, inventa coisa assim, coisa da própria cabeça que, meu Deus do céu. E quem não crê naquilo que ele está falando é herege. Então, tomemos muito cuidado. Como bons assembleanos, devemos conhecer muito bem aquilo que cremos. Porque você ouve A, ouve B, ouve ali, ouve aqui e começa a criticar a visão da Assembleia de Deus sem nem conhecer de fato a visão que a Assembleia de Deus abraça.
Então tome muito cuidado com posições escatológicas, porque gente, né, aparece na internet dizendo A, dizendo B, mas você precisa conhecer a visão teológica de onde você está. Estude escatologia com responsabilidade, estude escatologia com muita humildade, sabendo que ninguém reformado, pentecostal, carismático, ninguém é dono da verdade absoluta quando o assunto é escatologia. Uma coisa nós temos em comum: Jesus vem e nós estamos esperando ele. Seu reino será eterno de geração em geração e jamais terá fim. Guardamos Jesus. A conclusão aqui, eu separei aplicações finais. Primeiro, estudo profético. É a primeira aplicação de tudo que falamos aqui nesta lição. Dedique tempo ao estudo das profecias bíblicas, especialmente dos livros de Daniel e Apocalipse. Há uma obra aqui que eu gostaria de indicar, ela está um pouco distante aqui, não dá para levantar e pegar. É o Manual de Escatologia do Dwight Pentecost. Confira esse material, é um material muito bom. O Millard Erickson também tem um livro assim, um livretinho fininho, que fala muito bem sobre as várias posições escatológicas. A segunda aplicação, vida de oração e vigilância. Aprofunde sua vida de oração intercedendo pelas nações, pela igreja e pelos eventos mundiais. Mantenha-se vigilante e sensível às direções do Espírito Santo, buscando discernimento espiritual, como Daniel fez. Terceiro, preparação para a perseguição. Reconheça que o tempo do fim, não estou falando aqui de grande tribulação não, viu? O tempo do fim que já vivemos, pode trazer perseguição aos cristãos, a mim e a você. E por último, esperança e consolo. Compartilhe a esperança em Cristo com os outros, ressaltando que apesar das turbulências, Deus está no controle. Confie que, no final, Jesus triunfará sobre o mal. Meus irmãos, vamos encerrar por aqui. Já são quase meia-noite. E eu passei aqui desde 7 horas da manhã, estudando, escrevendo, produzindo, pesquisando, resumindo, copiando e colando de um livro, de outro, para montar este subsídio aqui. E graças a Deus, com muita satisfação, estou concluindo aqui o dia, tá? Virando aqui o dia. Estamos caminhando aqui para o próximo dia aqui. Estamos virando o dia, mas eu estou concluindo muito alegre aqui com vocês, falando de um assunto bom que é a escatologia, falando sobre o livro do profeta Daniel. É bom, irmão, falar sobre a Bíblia. Isso nos anima, isso nos impulsiona, isso nos dá satisfação. Daqui a pouco eu vou dormir, mas vou deitar assim vou dizer, meu Deus, cumpri o meu propósito. Cumpra o seu, estudando esta pré-aula nos detalhes, lendo o subsídio, consumindo tudo o que está lá na plataforma da ferramenta EBD. Uma ótima aula de escola bíblica dominical, um ótimo final de semana e não se esqueça, abra a jaula!